Eu não sei se você se lembra de um caso que aconteceu de um garotão aí que era líder de uma empresa de cripto, tá? Eu não vou falar os nomes aqui, tá? Vou tentar falar as letras. A letra F, depois a letra T e depois a letra X. Você lembra dessa história? Da letra F, depois a letra T e depois a letra X? Você lembra dessa empresa? Você lembra da encrenca que aconteceu essa empresa? Então, tem relação com esse caso, tá? Então, preste muita atenção. Primeiro, os caras vencem o processo impossível de vencer. Aí, o carro simplesmente passou totalmente por cima de um dos vencedores ali, né? E aí, o que acontece? Depois, a gente tem ali uma quantidade de água gigante que cai em cima exatamente daquele barco, ok? E você precisa entender agora sobre o barco. Vamos falar sobre o barco. A gente, quando escuta essa notícia, a gente tem a impressão que o barco estava em alto mar. Você não tem essa impressão? Só que, você sabe qual distância que esse barco estava do porto? Escuta o que eu estou te falando. Esse barco não estava em alto mar e de repente ele, bluff, foi para o fundo do oceano. Não. Esse barco estava a meia milha do porto chamado Porticello. E havia vários outros barcos em volta. Meia milha dá mais ou menos 800 metros. Esse barco com essa galera poderosa que foi para o fundo do mar, ele estava a 800 metros do porto. Ele estava ali na beirinha do porto. Meia milha. E tinha vários outros barcos em volta. E só ele foi para o fundo do mar. Ok? Aí eu te pergunto, você que tem neurônio, você que tem massa encefálica, você que tem cérebro, você acha isso normal? Diz pra mim aí, você acha isso normal? É lógico que pelo que você ouviu aí da mídia, parecia que o barco estava em alto mar, mas o barco estava a 800 metros do porto de Porticello, tá? Na Itália. E esse barco ali foi o único que foi para o Beleléu. Todos os outros que estavam em volta dele estão muito bem, obrigado. Não é muito estranho isso para quem tem um pouquinho de massa encefálica? Eu acho estranho pra caramba, ok? Então, de acordo com o capitão do barco próximo, eles estudaram o navio usando seus motores. Depois que aquela água que estava caindo do céu passou, eles olharam para trás e notaram que o outro navio, outro iate atrás dele tinha sumido. Ou seja, tem um monte de barco na beirinha do porto, de repente começa a cair um monte de água, o pessoal, caramba, que água, né? Aí quando eles olham para trás, falam, ué, sumiu aquele barco que estava aqui atrás da gente? Estranho isso, ok? Geralmente, pessoal, eu dei um nome uma vez para isso, e o nome que eu dei para isso é... Eu vou adaptar de novo o nome aqui, é sobreposição oportunista. Como assim sobreposição oportunista? Eles jogam uma água em cima daquela região, só que ao mesmo tempo daquela água, eles puxam o barco para baixo e falam, ué, vocês puxaram o barco para baixo? Não, foi por causa da água. Ué, mas todos os barcos em volta suportaram bem e só aquele foi pro fundo? É, sim, foi isso que aconteceu. E aí o que aconteceu? Todos os barcos em volta, quando passou aquela aguinha, viram que um barco tinha sumido. E aí eles chamaram a guarda costeira. E os membros da tripulação, então, começaram a pensar, ué, o que aconteceu que fez esse barco aí afundar só por causa de uma aguinha dessa? Porque, peraí, pessoal, esse barco tinha acabado de cruzar o Oceano Atlântico, passando em situações muito complicadas, ok? Os caras cruzaram o Oceano Atlântico. Passaram por um monte de água vindo de cima, água vindo de baixo, vento vindo daqui, vento vindo de lá. Aí, de repente, o barco está paradão a 800 metros do porto de Porticello e, de repente, cai uma aguinha, só esse barco vai para o fundo. Isso não faz sentido.
para quem tem massa encefálica, para quem pensa. O Caio já está falando aí da harpa, aquela harpa que os anjos não tocam, né? 15 pessoas foram recuperadas. A maioria delas, aí você pensa assim, ó, presta muita atenção. 15 pessoas foram recuperadas. Aí você pensa, foi o poderosão lá do Morgan Stanley? Foi o dono do barco? Foi a família do dono do barco? Não foi não, meus amigos. Foi não. Obrigado, Multisaldos aí. Obrigado a galera que está fazendo aí, apoiando o canal, tá? Recuperaram 15 pessoas. Só tripulação. Só os funcionários. De toda a galera que estava no barco, só eles recuperaram 15. A maioria era quem trabalhava no barco. O pessoal importante mesmo, tudo foi pro fundo. Você acha ou não acha isso estranho? E as outras 15 a 17 pessoas eram todas as pessoas importantes que acabaram não conseguindo sair dessa, ok? Você tinha ali 30 pessoas, 15 saíram bem e 15 foram pro buraco. As 15 que saíram bem eram os funcionários e as 15 que foram pro buraco eram as pessoas importantes. Deve ser coincidência, né? Por exemplo, o dono do barco, o importante lá, o Mike e a sua filha, não foram encontrados. A esposa dele foi recuperada, mas ela estava lá recebendo atendimento lá e a gente não sabe se ela ia conseguir vencer isso aí, tá? É claro que a gente fica muito tocado por isso. É uma história muito triste, mas é uma história muito estranha, tá? Porque se encaixa naquela história de uma startup que desenvolve uma alta tecnologia e um software muito poderoso e de repente o mundo da inteligência quer isso para eles e vão fazer de tudo para obter.